E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a aula de filosofia. O tema específico dela é escolástica, então é o capítulo 8 do livro B do nosso material didático do sistema poliedro. Gente, escolástica é muito interessante estudar porque ela vai trabalhar tudo aquilo que nós entendemos importante. Ela surge no século IX, vai até o século XII, ela tem alguns resquícios da filosofia platônica, vinculada a Santo Agostinho, mas o grande eixo dela é a filosofia de Aristóteles, retomando-a a partir dos conceitos específicos de Tomás de Aquino. Então, o conceito escolástica vem de escola, a formação das escolas, do grupo temático, da questão sistemática, bem trabalhada, bem enumerada, bem caracterizada no nível da razão. Então, vamos fazer essa junção de conhecimentos hoje. Então, dentro do conceito de escolástica, o principal grande nome é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, então, é um frei católico, dominicano. Ele vai ser canonizado depois por João Paulo 22. Ele tem uma obra que ela é importantíssima, que é a Suma Teológica, onde ele trabalha todos os conceitos, principalmente para falar sobre a existência de Deus. Mas a gente vai ver isso mais claramente no decorrer da nossa aula. Ele nasceu no castelo do Rocássica, em Aquino, no reino da Cilícia, no sul da Itália, no ano de 1225. Sua família de origem nobre destacou-se pelo serviço militar com Frederico II, imperador da Alemanha. Então, o pai era uma pessoa bem renomada, teve condições de dar uma boa formação para o filho, porém, em determinado momento, o filho começa a querer conhecer a vida religiosa que estava em ascendência com a questão dos dominicanos e também os franciscanos, mas principalmente, no caso dele, com os dominicanos, formando assim uma escola, a escola tomista, que a gente vai entender o conceito posteriormente. Quando ele tem 14 para 15 anos, ele decide fugir para ir para a vida religiosa. O pai, sabendo disso, ele manda prendê-lo e ele volta, leva ele para casa e fala: não, você não vai seguir carreira militar. E ele espera um pouco mais, em determinado momento, historicamente, com 17 anos, ele vai e faz, então, a sua profissão solene como religioso. Então, ele é chamado depois de Frei Tomás. Ele é muito interessante dentro desse processo aqui. Então, por que ele escolhe os dominicanos? Porque ele queria explicar, ensinar e conhecer mais a fundo os conceitos de Deus, não num convento, mas dentro de uma questão de escola, dentro de uma questão de trabalho mais aprofundado. Muito interessante a vida dele. Tomás de Aquino, então, é escolhido pelas ordens dos dominicanos. Ele não queria ficar trancado no convento, ele queria difundir a fé cristã. O que seria difundir a fé cristã? Mostrar quais os benefícios da fé cristã para o mundo. Então ele escreve a Suma aos Gentios também, porque ele entende que os gentios eles precisam conhecer Jesus Cristo. E como se conhece Jesus Cristo? A partir de toda uma ascensão da Idade Média. E aí ele escreve, ele gasta tempo, ele convence, ele acaba se tornando uma grande referência para a igreja, uma das pilastras da igreja nesse sentido. Aí, em 1245, ele ingressa na Universidade de Paris, se torna um grande teólogo da Idade Média, e 4 anos depois de aluno, de formado, ele se torna um professor naquela renomada escola. As principais ideias de Tomás de Aquino. Ele vai, então, trabalhar a doutrina cristã, que é a questão do tomismo, ou seja, a organização sistemática do conhecimento vinculado à religiosidade, ou melhor, à teologia, o estudo de Deus, a importância desse conceito. Então, inicialmente, Tomás de Aquino reuniu
atitude da igreja face à filosofia de Aristóteles. Aqui é importante, Aristóteles vem antes de Cristo, porém, no período de Aristóteles, as obras deles sumiram. E aí Averroes, um muçulmano, ele restitui, porque na biblioteca deles encontram livros de Aristóteles, eles traduzem e fazem comentários sobre a obra. E essa obra chega a Tomás de Aquino e ele começa a estudar. Como Platão foi importante para Agostinho, Tomás de Aquino, Aristóteles foi importante para Tomás de Aquino. E aí ele cristianiza também Aristóteles dentro do conceito. É muito interessante. Então, nesse sentido, é muito legal que nós vamos ter que retomar um pouquinho o conceito de Aristóteles. As 4 formas, que depois se transformam para Tomás de Aquino, as 5 vias, que nós vamos trabalhar posteriormente. A questão dos árabes, então Averroes traduz as obras de Aristóteles. Ele tem uma interpretação bem interessante, que a questão entrava em choque a doutrina da igreja, pois negava a revelação. Que posteriormente Tomás de Aquino fala, não, a fé e a razão elas podem trabalhar separadas e mais ajustadas. Então, nesse sentido, nós vamos ter a busca do conhecimento de Deus. E como eu faço isso? Através do mundo racional. Gente, a razão ela se torna fundamental para esse conhecimento. Então, Aristóteles, ele chega dentro do conceito de Tomás de Aquino algumas referências, que são 3. A primeira, a filosofia de Aristóteles não era necessariamente pagã, por ele ter nascido antes de Cristo, mas, principalmente Aristóteles, tinha uma concepção de Deus. Por quê? Dentro das 4 causas de Aristóteles, ele falava do motor imóvel. Existe alguma coisa que existiu antes de tudo que existe, ou seja, existe algo que partiu do nada, e esse nada pode ser levado a conceito de metafísica, dentro da obra de Aristóteles. A segunda razão, dada ao homem por Deus, não se choca com a fé, se bem utilizada, pode até conduzir à verdade. Então, eu posso trabalhar esse conceito de verdade dentro do conceito de racionalidade e da fé. A terceira, a revelação divina orienta a razão e a complementa, e a completa. Isso é interessantíssimo dentro do conceito. As conclusões de Tomás de Aquino foram reunidas na sua principal obra, Suma Teológica, que ela tem a intencionalidade de provar que a razão humana não se opõe à fé. A razão humana não se opõe à fé. Então, isso é muito interessante dentro do conceito de Tomás de Aquino. Nessa Suma Teológica, nesse livro, ele faz uma clara exposição dos princípios do catolicismo, que foram aceitos pela igreja e continuam válidos até hoje. Então, os conceitos da patrística, vinculado a Santo Agostinho com Platão, são aceitos até hoje, e de Tomás de Aquino com Aristóteles também são aceitos até hoje. Então, a partir dos estudos na sua vida, ele acaba se tornando recebe, então, do Papa Ubaldo IV a cátedra superior da Cúria Pontifícia do Vaticano, onde foi atribuída a ele como um grande pensador da época, porque ele transforma os conceitos de Aristóteles num conceito, dentro do seu modo, a questão da formulação dos conceitos principais da igreja, relevando assim que a razão e fé não são separadas. Elas podem ser distintas, mas não são contraditórias nesse conceito. Ele estava se preparando, então, para ir para o concílio, né? Concílio de Lyon, segundo concílio de Lyon, onde ele acaba ficando doente e não chega ao concílio. Então, a obra dele fica muito conhecida na Europa. Ele faz um grande elemento, acaba se tornando um grande referencial para a igreja. Então, ele é chamado para o concílio para ajudar, mas não consegue chegar no concílio, porque ele vem a falecer antes. Então, ele acaba morrendo no mosteiro de Flossanova, perto de onde ele nasceu. Muito interessante isso daí, porque ele é um dos poucos que é reconhecido em vida.
A obra dele acaba sendo reconhecida em vida. E com isso ele faz um grande diferencial para a igreja. Então, Tomás de Aquino tem várias obras, mas as principais que são evidencializadas são a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Então, a importância dele para esse conceito. Ele é muito estudado ainda, em todos os níveis, principalmente na questão do provar que Deus existe. Deus é sumamente importante. E aí ele vai trabalhar, por exemplo, o conceito da Trindade, que já Agostinho trabalhava, mas tenta melhorar o conceito e assim por diante. Aqui é interessante essa imagem, porque nós vamos ver que tudo tem uma organização, tudo surge de alguma coisa, o nada é importante. Depois os existencialistas contemporâneos eles vão dizer, o nada existe, e o nada é alguma coisa. Dentro dessa imagem aqui, dentro da organização, da harmonia, então tudo surge a partir do nada, mas existe algo que é reconhecido, transformado. E nesse conceito aqui, como surgiu o mundo? Como surgiu o ser humano? Qual é a importância do ser humano para o mundo? E por que Deus se torna um motor imóvel, causa e efeito? Aonde ele quer chegar com tudo isso? Principalmente ele quer evidenciar que Deus é aquele que cuida do mundo, transforma o mundo e principalmente faz com que a razão seja o grande aliado do ser humano e não o contrário. Aqui é interessante que nós temos então, ele trabalha na Suma Teológica, como eu já havia dito, conceitos de Aristóteles, né? Então ele vai trabalhar para chegar ao conceito de Deus. Vamos lá, motor imóvel, que é uma das causas de Aristóteles, existe um motor que iniciou todo o movimento existente. Antes mesmo do Big Bang, por exemplo, existe algo que surgiu. Então, quem que é esse motor imóvel? Seria, para ele, Deus. Ser necessário. Os seres são contingentes, ou seja, eles vão mudando, eles vão sendo trabalhados. Então, hoje eu nasci, amanhã eu vou morrer. Então, o ser humano é contingente, tudo é contingente. O único que não é contingente é o motor imóvel, Deus. O ser é perfeito. Então, os seres possuem uma graduação de perfeição. Então, a partir do momento que você vai conhecendo, você vai melhorando e a partir de melhorar os conceitos, você vai, então, fazendo toda a transformação. Eu conheço a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu conhecer a verdade, mais liberto eu serei. Então, assim, mas pode ser que eu venha me deslizar, mas aí eu vou em busca de novo da perfeição. A causa e efeito. Todo efeito é atribuído a uma causa, porém elas não são justificáveis juntas. Então, qual que é a causa? Se eu estou jogando bilhar, por exemplo, eu pego o taco, eu bato na bola, existe a causa e o efeito. O brincar, o jogar, o efeito, ganhar o jogo. Então, assim, é bem interessante causa e efeito. Deus, ele também trabalha com causa e efeito, porque está relacionada a todo o processo de ser necessário e ser perfeito. E aí, ele vai falar que existe uma inteligência ordenada. Por que ordenada? Porque o universo possui uma ordem perfeita. Então, a partir do momento em que você está dentro do conceito universo, ela é perfeita. E mesmo que você não esteja, o universo existe antes de você. Ou seja, sempre vai existir, sempre vai continuar. Por isso que há uma referência ao conceito divino de Deus. Então, para esse pensamento, ele tem que trabalhar a razão e fé. Oposto à patrística, o pensamento tomista, ou seja, trabalha com bases racionais e empíricas separadas da teologia, apesar de subordinar a primeira e a segunda ordem apresentadas no slide anterior. Assim, o papel da razão é demonstrar e ordenar os mistérios revelados pela fé. Eu preciso revelar o quesito de fé. E como eu revelo isso? Através do conceito divino, de uma ordem bem específica no conceito de Deus. Aí ele chega então, que a razão e fé são harmonizadas e trabalham sempre a favor das verdades de Deus. Então ele vai trabalhar a questão, por exemplo, Deus é trino e uno.
questão da Santíssima Trindade. Como nós chegamos ao conceito da Santíssima Trindade? Bom, ele acaba sendo um dogma, que não pode ser questionado, mas ele é referenciado e atribuído nesse sentido. Como isso acontece? É que Deus existe, que há um só Deus. Nessas verdades, os próprios filósofos provariam por via demonstrativa, seguindo o lumen, a razão como algo natural. Isso é importantíssimo, gente. Quanto mais eu vou me aprofundando no conhecimento, mais eu vou vendo que Deus faz parte desse processo. Aí ele faz a seguinte pergunta: Deus existe? E aí ele vai usar como termo para essa existência as 5 vias, que é o complemento ou a releitura das 4 causas de Aristóteles. Um exemplo do tomismo é a razão a serviço da fé, um conjunto de argumentos que busca provar a experiência, por via da experiência, a existência de Deus. Aí ele usa a questão dos 5 vias. De que forma isso acontece? O primeiro momento, movimento. A constatação de que as coisas se movem, galáxias, planetas, rios, nuvens, tudo se move, o ser humano se move. Então, as moléculas, tudo isso gera uma movimentação. E aí, eu tenho que encontrar algo que não se move, algo que vem antes de tudo isso. Então, seria questão divina, como nós já havíamos falado. A causalidade, então, a via é parecida com a primeira, porém, ela trabalha com a questão da causa e efeito. O homem, ele pode, então, buscar todo o seu efeito novamente em uma sequência infinita, ou seja, ao menos que admitimos que essa consequência ela é divina. Então, eu tenho que achar a causa primeira das coisas. Mas se eu admitir agora que Deus existe e Ele é a causa primeira, racionalmente eu já consigo resolver o problema. Mas, lembrando que a teologia e a filosofia não é estática, parada, ela vai em transformação do conhecimento. Então, a partir disso, então, tem a causalidade. A terceira causa é o possível e necessário, ou seja, todas as coisas podem ser e não ser. Eu vou nascer e vou morrer. Então, eu posso existir como posso não existir. A partir disso, então, nós vamos então buscar um momento que nada existiria. Por exemplo, o que vem antes do Big Bang? O que deu a origem a tudo? Ao universo, ao cosmos, a cosmologia, tudo isso. Então, é importante nós termos claro isso. Quarto momento, as causas de perfeição. Então, isso é bem interessante analisar, que nós vamos aos poucos evoluindo e transformando a nossa vida. Com isso, nós vamos nos trabalhando ao máximo para chegar ao máximo de perfeição. Com o quê? Quer dizer que para afirmar uma coisa, mais ou menos, precisamos dos graus de perfeição. É preciso um parâmetro comparativo, onde é dotado de toda a perfeição absoluta, como o que permite dizer que essa água está muito quente ou muito fria. Então, nós partimos de um comparativo. E esse comparativo é a nossa experiência, em relação às coisas que nós vivemos. A finalidade das coisas. Então, para que eu existo? Deve haver uma inteligência que guia tudo. Aí ele fala que, ele usa o exemplo da flecha. O arqueiro, ele está imbuído de todo o trabalho de trabalhar a flecha, mirar, e a partir do momento em que ele mira, ele solta a cena, atira, essa flecha ele é guiada por alguma coisa. Então, ele fala, o arqueiro do universo, por assim dizer, é Deus. Ou seja, ela sempre está harmônica, sempre existe todo um conceito trabalhado e bem movimentado por esse momento de atirar, de mostrar. Então, Deus seria o arqueiro que conduz a toda a harmonia do mundo, que o mundo existe. Então, eu cheguei à primeira confecção de que Deus ele está presente, ele existe no mundo. Aí, resumindo tudo que nós vimos hoje,
A escolástica, então, é uma filosofia e teologia sistemática, rigorosa, precisas. Ela tem uma característica científica, usando a razão, não colocando de lado a fé, porém elas podem se complementar, não são contraditórias, são complementantes umas com as outras. A recepção dos povos bárbaros, ou seja, a necessidade das escolas cristãs, as igrejas, elas se tornam as escolas cristãs, elas se tornam referência para o conhecimento, principalmente filosófico e teológico, lembrando em consideração que a filosofia ela não está a serviço da teologia e nem o vice-versa, uma complementa a outra. Eles vão trabalhar então dentro dessa autonomia. Então, progressiva autonomia e o berço da filosofia moderna. Aí, René Descartes, Francis Bacon, todos esses filósofos modernos, eles vão se apropriar dos conhecimentos vinculados dessas filosofias que são propostas por Tomás de Aquino. A recepção dos textos de Aristóteles estava esquecido, com a Averroes e a Avicena, os árabes eles trazem de novo, Tomás de Aquino pega os textos, relê e faz uma moldagem no conceito cristão, cristianizando, como eu havia dito em alguns slides atrás, cristianizando Aristóteles e fazendo dele um grande movimento para trazer a eficácia do conhecimento da igreja, principalmente a igreja romana. A fundação das universidades é um período fértil, grandes gênios surgem aí, Tomás de Aquino, Duns Scoto, São Boaventura e assim vários outros que nós vamos ver isso em outras aulas. A partir então da fundação das universidades nós temos o conceito de filosofia e teologia mais apurados. Continuando o nosso resumo, então, a figura principal do nosso estudo é Tomás de Aquino. Então, para Averroes, podiam ser contraditórias a fé e a razão, mas para Tomás de Aquino são independentes e não contraditórias. Então, existem 3 tipos de verdade. Prestem bastante atenção nisso. Conhecidas pela razão, então a razão ela te dá esse conhecimento, conhecidas tanto pela fé quanto pela razão, conhecidas pela fé, o terceiro elemento, e a existência de Deus faz parte do segundo tipo, ou seja, conhecidas pela fé e razão, tipos porque eles provam a existência de Deus como argumento da causa primeira, ou seja, do motor imóvel. Então, a partir disso, é muito interessante analisar o conceito de Aristóteles, vinculado ao pensamento de São Tomás de Aquino. Gente, aqui eu gostaria que vocês então fizessem as tarefas do Aplicando os Conhecimentos, página 62, questões de 1 a 4, consolidando os saberes, 65 e 66, de 1 a 3. No Enem, assim, as questões de 1 a 5. Bom proveito, bom estudo, e a gente se encontra na próxima aula.